Boa noite a todos. Aqueles que nós não tivemos o prazer de cumprimentá-los pessoalmente, se sintam cumprimentados, é um prazer recebê-los na nossa casa. Bem-vindo, querido. A gente cumprimenta também nossos irmãos, companheiros que possam estar nos assistindo pela internet, lembrando a eles que agora nós podemos fazer perguntas pela internet. Dentro do possível, as perguntas serão selecionadas e o expositor, dentro do horário, poderá responder. Então, serão bem-vindas, né, os questionamentos que forem feitos por aqueles irmãos nossos que estão nos assistindo pela internet. A atividade da nossa casa todos os dias, vocês já sabem, tem palestras e passes, né? Segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, agora começa às 20 horas pontualmente, né? Às quartas-feiras às 14 horas, aos sábados às 15 horas e aos domingos às 10 da manhã, e tem a evangelização infantil. As pessoas que quiserem vir de domingo pela manhã e trazer as crianças serão bem-vindas, né, para a iniciação do aprendizado, né, junto aos nossos expositoras. E é muito importante, é o momento melhor para a gente transmitir os ensinamentos que solidificam, né, diante de tanta deseducação que as nossas crianças têm recebido, muitas vezes através da informática, infelizmente, que é maravilhosa, mas também passa muita coisa ruim, diante da televisão que deseduca tanto, né, o aprendizado junto aos livros e aos ensinamentos de Jesus solidifica, ajuda os pais a trazer esse componente importante para os filhos, né, dessa visão transcendente um pouco, menos material e mais ligada às coisas do espírito, do amor ao próximo, da solidariedade, do respeito. Então, os pais que tiverem seus filhos e quiserem vir, aqui nós temos aos domingos a evangelização infantil. É só nos procurar, viu? Pode vir, enquanto os pais estão assistindo a palestra, as criancinhas estão lá no fundo com a expositora, brincando, né? Porque a gente sabe que eles precisam brincar, mas ao mesmo tempo recebendo alguns ensinamentos. De sexta-feira nós temos um trabalho ligado à dependência química, né? É um grupo de apoio, né? Nós não fazemos tratamento, mas é um grupo de solidariedade, onde as pessoas, os químicos dependentes, os familiares, recebem essa assessoria, essa assistência, esse amparo, e conversando sobre seus próprios problemas e suas dificuldades, isso ajuda muito, e nossos companheiros que estão envolvidos nessa tarefa têm tido uma resposta boa em relação a esse relacionamento com esses nossos irmãos. E solidifica também dentro deles essa parte, né, de se desvencilhar um pouco da coisa material. Isso tem ajudado muito a esses nossos irmãos. Esse trabalho é realizado toda sexta-feira e começa às 19h30. Aqueles que tiverem familiares, amigos ou conhecidos serão bem-vindos. Nosso trabalho social continua. Todo segundo sábado de cada mês nós distribuímos 63 cestas básicas, 62 cestas básicas, né, para as famílias carentes. E aqueles que quiserem vir estar compondo conosco é muito importante, né? Todo sábado também nós temos, aí todos os sábados, nós entregamos lanchinho para o pessoal de rua, nas imediações do metrô, né? É um trabalho interessante também, porque a gente está em contato com pessoas extremamente necessitadas, não só da comida que a gente leva, do lanche, do leitinho, do chocolate, né? Aqueles que trabalham nessa tarefa sabem como é bom, como eles ficam felizes com a nossa presença ali e o nosso contato, porque a gente leva uma roupinha, leva um sorriso, leva um abraço, leva um pouco de esperança para as pessoas tão desesperançadas como esses nossos irmãozinhos que vivem nas ruas aí esquecidos e abandonados. As nossas aulas já começaram, mas ainda tem tempo. Aqueles que quiserem se inscrever para o nosso primeiro ano, agora nós vamos ter 2 cursos de primeiro ano, né? Vai começar no próximo sábado já, né? Nós temos no sábado e na quarta-feira. Na quarta-feira às 20 horas com Caetano, e ao sábado nós vamos ter a Maria Rita e Washington, né? Também no primeiro ano. Então nós teremos 2 primeiros anos para atender pessoas que podem vir no fim de semana e outros que não podem. Então, aqueles que quiserem, sejam bem-vindos. O aprendizado é por demais importante. Nós só lembramos que a nossa livraria está ativa, nós temos quase todos os títulos, e aquele que não tiver, vocês podem pedir para a Sandra ou para quem estiver na livraria, ela pode conseguir para vocês. A nossa intenção não é ganhar dinheiro com os livros, o desconto que nós recebemos, nós repassamos a maior parte desse desconto para as pessoas que quiserem adquirir as obras. E como é importante a gente ler, né, queridos? Então é isso, meus lindos. Dado o recado, nós vamos nos preparar para a reunião desta noite, mais uma vez, ficando à vontade em nossas cadeiras.
relaxando o nosso corpo, cerrando os nossos olhos, não por atitude mística ou mítica, mas só para a gente buscar essa interação mais interiormente, lá dentro de nós, com a espiritualidade superior aqui presente. E nós conversamos com os nossos amigos, que de há muito aqui se encontram e prepararam esse ambiente com tanto carinho para nos receber. Quando nós entramos naquela porta, eles nos recebem. Muitos de nós já conseguem sentir essa vibração, esse carinho, esse amor. Eles sabem dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E é aí que eles vão trabalhar e vão nos tratar. A nós, né? E através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, principalmente durante o tempo das vibrações, com as pessoas que muitas vezes nós queremos transmitir esse nosso sentimento de amor e de envolvimento. Então nós conversamos um pouco com esses irmãos da espiritualidade, que a bondade de Jesus permite estar conosco mais uma vez esta noite. A equipe jovem, a equipe dos médicos e de todos os trabalhadores do bem. Obrigado, Pai. Obrigado pela bênção da vida, por todas as oportunidades que tem nos concedido e nos concedeu na bênção deste dia, iluminando-nos através da família, do trabalho. Nós te agradecemos pela saúde. E também te agradecemos, Pai, até mesmo pelas dificuldades e pelas doenças às quais ainda nós não conseguimos nos livrar. Porque nós sabemos que muitas vezes elas são os remédios para alavancar o nosso processo de desenvolvimento, para alavancar o nosso processo de compreensão, na valorização da nossa própria saúde física e espiritual. Por isso, até por elas, nós te agradecemos, Pai. Que nós tenhamos a força de vencer todos os nossos males, através da prática do amor, através do respeito ao nosso semelhante, através do nosso desenvolvimento, sempre voltado para o bem. Nós te agradecemos, Senhor, e mais uma vez nós agradecemos a presença dos Espíritos bondosos nessa casa, que nos acolhe e nos assiste. Pediram a permissão ao dirigente espiritual da nossa casa e desse trabalho, a permissão para iniciarmos a nossa tarefa desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós seremos hoje brindados aqui com a presença da nossa companheira Kátia, que vai nos trazer um tema interessante do livro dos Espíritos, ou segundo livro dos Espíritos do Bacelli, um tema delicado, mas que com certeza ela vai desenvolver para a nossa reflexão, né, com bastante conhecimento que ela tem, a dor e o espírito. Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare, né, e que possamos aproveitar para, com a reflexão que o tema proporciona, se puder tirar o ventinho, eu agradeço. Não, eu não sou levinha, mas eu vou, né? De repente o cabelo começa a voar aqui, né? Então, mas que a reflexão dos temas que nos são propostos possam sempre nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Ainda estamos em janeiro, hoje é o último dia do ano, né? Mas todos nós, de modo geral, do mês, do ano, né? É que a gente começa o ano já querendo, né? Chegar, não, fazendo um monte de programa, de promessa, de planejamento, que é uma coisa muito maluca, né? Como se o ano novo mudasse alguma coisa, né? A qualquer momento a gente pode mudar tudo, só vai da nossa disposição, né? E a gente começa o ano sempre com uma esperança que as coisas mudem, mas, na verdade, e o tema nos fala muito sobre isso, qual é o nosso posicionamento nessa mudança, né? É sempre que a gente tem que pensar, porque as mudanças vão ser sempre de dentro para fora. Porque por mais que o meio mude, nós podemos nem perceber que o meio mudou. E muitas vezes a gente percebe que o meio mudou e não gosta de para onde o meio está indo, né? Então, também não ajuda muito, né? Mas o tema, como disse o Silvio, é sobre a dor e o espírito. E o irmão José comenta a questão 597 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta por que os animais têm uma inteligência que lhe dá certa liberdade de ação, se há neles, então, um princípio independente da matéria. A resposta dos espíritos é que há sim, e que esse princípio sobrevive ao corpo, né? E é interessante nós pensarmos, porque a questão 597 está bem no meio do Livro dos Espíritos, e é quando se começa a entender todo o processo de evolução do princípio inteligente. E é muito legal nós pensarmos que nós somos seres universais,
que fazemos a nossa trajetória evolutiva através do universo e dos reinos. Nós não somos seres da Terra, nem criados para a Terra, nem que vamos viver na Terra. Nós estamos na Terra neste momento, fazendo uma pequena parte, e quando eu digo pequena, eu estou falando em termos de intervalo de tempo, né? De todo o nosso processo evolutivo. Essa aqui é uma parcela do nosso processo em que nós estamos passando na Terra, que pode durar mais ou menos tempo na Terra, de acordo com a nossa disposição em avançarmos. Claro que no momento que a Terra está hoje, se nós estivermos bem dispostos a continuarmos evoluindo, a gente pode permanecer um pouco mais na Terra, porque a Terra vai mudar, né? A Terra vai avançar. Então, nós podemos permanecer. Se nós formos mais resistentes, pode ser que a gente não acompanhe o avanço da Terra. Mas, se nós fôssemos, de fato, tão predispostos à mudança, podia ser que nós já tivéssemos até saído deste mundo para um outro mundo em outras épocas. Porque nós não fomos criados na Terra nem para a Terra. Deus nos cria como seres simples e ignorantes, como princípios inteligentes para serem desenvolvidos, que em determinado momento desse processo evolutivo vão conquistar a razão, o livre-arbítrio, a liberdade, a independência, o raciocínio contínuo, e vai poder dirigir a própria evolução e o próprio caminho. E a partir desse momento conquista a humanidade. E aí passa sim a ser dono do próprio destino. Até então, até este momento, nós somos como que diretamente dirigidos pela lei divina. E não há responsabilidade. Logo, não há lei de causa e efeito. Então, durante os reinos, não há lei de causa e efeito. Nós passamos a sofrer a ação da lei de causa e efeito e a ter a responsabilidade quando entramos na humanidade. E é aí que a coisa começa a ficar muito interessante. Eu digo muito interessante porque eu acho o processo, de fato, interessante. Eu não acho difícil, nem acho ruim. Não estou dizendo que é fácil, mas só é difícil ou só não é muito agradável porque nós somos resistentes. E aí, todo o título aqui que o irmão José desenvolve em cima da dor e do espírito. Né? Porque, na verdade, a forma como ele trabalha aqui o conceito de dor, que é algo que nós precisamos começar a refletir, o que é dor para nós? Porque a dor é uma situação de desconforto. Então, nós podemos encarar a dor de várias formas. A inquietação intelectual pode ser um tipo de dor. Então, se eu tenho muitos questionamentos intelectuais, se eu tenho uma série de perguntas que não são respondidas, isso pode gerar em mim um tipo de angústia que me leve a sofrer e a buscar respostas. Eu digo isso, inclusive, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que o Espiritismo nos dá respostas. Para mim, o Espiritismo não dá respostas. Ele aprofunda o meu questionamento. Porque quando eu estudo o Livro dos Espíritos, por exemplo, há várias perguntas que Kardec faz e que os espíritos falam assim: vocês ainda não têm condição de entender a resposta. Então a resposta não é dada, porque isso para mim não é uma resposta. Porque eu não vou me contentar com uma resposta que me chama de ignorante e diz que eu tenho que avançar para merecer o conhecimento. Ora, isto é uma lambada muito bem dada, né? É assim, alô, né? Desperte, caminhe, né? Então, ele não me dá respostas. Ele exige de mim um aprofundamento de questionamento. E cada resposta que ele me dá, ele faz com que eu comece a pensar à frente. Porque se ele me der as respostas, eu vou me acomodar. A inquietação intelectual deixa de existir. E aí eu me coloco na posição daquela pessoa de que eu sei tudo. Quem sabe tudo não precisa de mais nada, né? Assim, e se torna um ser extremamente chato. Aliás, os franceses têm uma palavra fantástica para isso, que se chama blasé. Né? Se minha pronúncia não for perfeita, me desculpem, né? Mas
Essa palavra é fantástica, porque às vezes as pessoas acham que blasé é uma coisa chique, e blasé é uma coisa... Não é nem um cara pedante, é simplesmente aquele tipo de pessoa que ela sabe de tudo, então nada para ela tem nenhum tipo de emoção, de interesse, né? Já sei de tudo mesmo, então o mundo está por aí, né? Isto é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós estamos num processo evolutivo, e quando eu falo de processo evolutivo, não estou nem falando mais como espírita, eu estou falando como ser humano, né? Nós estamos num processo evolutivo nos nossos relacionamentos humanos, no nosso relacionamento profissional, no nosso relacionamento sociedade, falando só da presente existência. Eu não estou nem pensando mais que eu sou um espírito imortal, né? Eu estou pensando que no meu dia a dia a tecnologia avança num ritmo tão alucinante que tudo que eu tinha certeza absoluta, daqui a pouco pode não ter mais nada daquilo. Tudo muda. E muda num ritmo alucinante. Então eu não sei mais nada. E nós temos que estar cada vez mais cientes de que as nossas certezas estão mudando. Porque elas não são absolutas ainda. Porque nós temos muito daquilo que os espíritos nos falam no livro dos espíritos. Falta de condições de entender uma série de coisas. E aí a dor, então, pode ser entendida de várias formas. Nós entendemos a dor, de um modo geral, como sofrimento. E aí, então, a reflexão tem que ser muito para o sentido de que, por que nós sofremos? Se a dor é o sofrimento, então nós vamos esquecer a inquietação intelectual, como eu disse, ou seja, a minha necessidade de aprendizado me gera uma angústia, uma inquietação, um questionamento, que não deixa de ser uma dor. Né? Porque isso faz com que eu tente me movimentar e nem sempre eu vou conseguir caminhar no ritmo que eu gostaria ou conseguir as respostas que eu gostaria de ter. E isso não vai me dar conforto, não vai me deixar tranquila. Então, eu não vou estar confortável. Né? O irmão José, inclusive, ele define aqui o sofrimento como os obstáculos ao bem-estar. Essa definição é fantástica, né? Obstáculo ao bem-estar. E aí tudo vale, né? O trânsito é um obstáculo ao bem-estar para quem não gosta do trânsito, para quem usa, porque aí a gente começa a perceber que só é obstáculo aquilo que a gente não sabe usar em proveito da gente. Então, se durante o trânsito você está ouvindo uma música, você está aproveitando para fazer uma reflexão, você está fazendo uma análise do seu dia, o trânsito deixa de ser um obstáculo e passa a ser um facilitador. Então, ele deixa de ser uma dor e passa a ser um benefício. Está claro esse conceito? Então, quando eu consigo transformar o desconforto num bem-estar, eu deixei de ter a dor. É muito legal isso. Porque então só há dor quando nós permitimos que a dor se instale. Então, para nós, de um modo geral, quando há dor há sofrimento, não é isso? Não é? E o que significa o sofrimento na nossa vida? Em que situações acontecem o sofrimento? Quando nós cumprimos a lei divina, nós sofremos? Sim ou não? Não mesmo? Não. Mas se para cumprir a lei divina, eu tenho que pegar o meu orgulho, a minha arrogância e deixar de lado, isso não vai me gerar sofrimento? Vai, porque eu estou fazendo, porque eu sei que é melhor para mim, mas eu ainda não faço isso com desprendimento de livre e espontânea vontade. Eu faço porque a lei me obriga, a lei me impõe e a lei me mostra que é o único caminho. Vamos lá, quando começou a usar, vou fazer uma comparação bem tosca, né? Quando começou a obrigatoriedade do cinto de segurança, havia pessoas que já usavam cinto de segurança e que eram debochadas por todo mundo, que imagina, você usa essa porcaria, não serve para nada. Vocês devem lembrar dessa fase. Aí quando veio a lei, essas pessoas que já usavam saíram à frente com uma vantagem fantástica. E as outras começaram a ter que fazer o quê? Sofrer. E sofrer, não é? Porque era horrível. Aquelas que não se adaptavam
pagava a multa. Depois que todo mundo se acostumou, todo mundo parou de sofrer. Na verdade, é muito parecido. Então, a hora que eu me proponho a cumprir a lei, eu vou ter um período que eu vou estar me obrigando a cumprir, porque eu não quero aumentar a penalização, mas que eu ainda não estou fazendo de uma forma muito confortável. Eu ainda estou sendo resistente. E aí fica muito claro, o sofrimento existe quando há resistência. Se não há resistência, não há sofrimento. Ou seja, se eu entendo como bem-estar, se eu entendo como evolução, se eu entendo como conquista de felicidade, para de haver sofrimento. Eu gosto muito de usar a imagem, né? Eu costumo usar do vestibular, mas de concurso público, de qualquer exame, que a gente tenha que estudar muito, passar dias, noites, semanas, estudando. Se cancela a tua vida, você deixa de fazer um monte de coisa que você está estudando. Então não fala assim, nossa, e você fala assim, não estou sofrendo, eu estou indo para o meu objetivo. Aí o dia que sai o resultado e você vê que você conquistou, tudo aquilo valeu a pena. Aí se você não passa, você tem duas alternativas. Ou você respira fundo e fala assim, vou tentar de novo. Ou você chora, lamenta, fala assim, perdi meu tempo. E aí você pode fazer duas coisas. Continuar sofrendo e achando que perdeu seu tempo. Ou, depois que já sofreu um pouquinho, falar assim, não, mas tudo bem, continua a luta e vou em frente. Não é? Essas escolhas determinam a dor. E determinam a resistência, principalmente. Tem um termo que estão usando muito, eu acho muito interessante, porque é uma palavra ligada à física e basicamente à resistência de materiais, que se chama resiliência, né? E a gente vai falar isso em recursos humanos, e eu acho muito engraçado, me desculpem assim a palavra engraçado, mas para mim é engraçado mesmo, porque quem conhece a origem da palavra resiliência, falar isso em termos de relacionamentos humanos é uma coisa horrível, porque a resiliência está diretamente ligada à resistência de materiais, né? E aí você vai falar disso em termos de relacionamento humano, né? E de relacionamento entre pessoas, na empresa, mas é a capacidade de resistência às situações. Quando nós ultrapassamos a capacidade de resistência, nós vamos ter sofrimento. Ou seja, quando nós somos revoltados. E eu quero deixar bem claro que eu estou falando de revolta, eu não estou falando de rebeldia. Porque o rebelde é inquieto. Então ele é aquele primeiro que eu coloquei, que está sempre numa situação de inquietude, de busca, de transformação. Então ele está sempre aberto ao novo e à conquista do novo. Então para ele não há sofrimento. O que há é uma inquietude e uma inconformação de situação. Mas ele está sempre buscando uma nova adaptação. Ele se adapta ao novo com muita facilidade. Este é o rebelde. O revoltado é aquele que reclama, vive sofrendo e, na verdade, gerando uma ondulação no ambiente que não serve para muita coisa. Eu costumo dizer que é, na verdade, um grande fofoqueiro. Por quê? Porque ele chega para você e fala assim, você viu o que fulano fez? Aí você fala assim, não, mas não é para mim que você tem que reclamar. Olha, os meios oficiais de reclamação são tais, tais e tais. Aí ele olha para você e fala assim, não, mas não adianta nada. Você fala assim para ele, mas você já tentou? Não é assim? Aí ele, porque para mim é fofoca. Se você sabe qual é o meio oficial de reclamação e você não usa, isso é fofoca. Mas você está sempre descontente e sofrendo. E nós temos um esquema interessante de achar que o sofrimento atrai simpatia. Nós achamos que sofrer vai fazer com que as pessoas gostem da gente. Existe um comportamento socialmente aceito de que quem sofre consegue com que as pessoas olhem com piedade. Faz com que as pessoas liguem para saber se ela está melhor. A gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado com isso. Porque
a gente exige das pessoas alguma coisa que, na verdade, nós nunca vamos estar dispostos nem a agradecer e muito menos a retribuir. Porque nós só podemos pedir para o outro aquilo que nós somos capazes de retribuir. Não que o outro espere retribuição, mas nós temos que ser úteis. Porque um dos princípios básicos da lei divina é a nossa utilidade para o outro. Porque quando Jesus diz que é para amar ao próximo, ele está falando que nós temos que ser úteis ao outro. E se eu nunca vou poder retribuir a atenção que o outro me dedica pelo meu sofrimento, eu não vou ser útil ao outro. Ah, sim, mas eu estou sendo útil, sendo para ele um motivo de preocupação. Nossa, mas será que não tem uma forma mais agradável de nós sermos úteis? Não é? Porque se... Daí vocês vão falar assim, ah, sim, mas aí, né, como diz aqui o irmão José, né, o sofrimento se traduz por obstáculo ao bem-estar. E, de repente, pode ajudar a sair da situação cômoda do outro. E aí eu gosto muito de uma frase de Jesus, que é, o escândalo é necessário, mas ai de quem é o seu instrumento. O outro vai ter que evoluir, mas porque nós temos que ser o motivador da evolução do outro? Porque, de repente, o outro até evolui, sim, e nós não. E nós vamos responder pelo problema que nós causamos, independentemente do outro ter evoluído. Está claro? Está clara a ideia? Porque os problemas que nós geramos, independentemente de gerarem evolução para o outro, nós geramos o problema. E ele passa a ser responsabilidade nossa e não do outro. Quando se fala de lei de ação e reação e de responsabilidade, é disso que nós estamos falando. Cada um responde por aquilo que faz, independentemente de como o outro reage àquilo que nós fazemos. Tá? Bom, então, quando a gente fala desse tipo de sofrimento como obstáculo ao bem-estar, o irmão José nos coloca aqui, na verdade, 3 tipos ou 3 escalas de sofrimento. Ele coloca dos animais. Os animais não têm responsabilidade. Não existe lei de ação e reação. Então, o sofrimento que eles passam... Então, fala assim, um cachorro que é espancado, né? Por que ele sofre? Na verdade, ele não sofre com o objetivo de penalização. O sofrimento é um propulsor do desenvolvimento daquele princípio inteligente. Por quê? Porque evoluir é resolver problemas. E este é um ponto muito importante para nós percebermos como se dá o desenvolvimento intelectual. E isso vale em todo o processo evolutivo. Quando a gente pega lá a plantinha que começa a ter que buscar água, ar, né, e luz para poder se movimentar, o princípio inteligente ali, ele começa a aprender uma série de coisas e começa a aprender os movimentos rudimentares e começa a aprender o rudimento na busca da alimentação e da luz. Ele tem uma dificuldade para ele ter que buscar e aprender a se movimentar em direção a um objetivo, podemos falar dessa forma, né? Que é a luta da sobrevivência. E isso nós vamos ver que vai acompanhando no reino vegetal. No animal isso é muito mais sofisticado, e daí chega no homem, o homem tem a inteligência e ele usa a inteligência para desenvolver sua forma de sobrevivência. Aí ele vai usar isso da forma que lhe convier. E aí ele vai criar o mal, não importa, mas ele vai desenvolver isso e vai ser responsável daí pela sua ação. Mas até o animal não há responsabilidade. Mas o que há é a dificuldade do meio proporciona àquele princípio inteligente oportunidade de desenvolver alguma capacidade que ele ainda não havia desenvolvido. Ok? Para nós, né, então isso é nos reinos inferiores. Quando nós chegamos no ser humano, o objetivo é que nós aprendamos a resolver problemas e nos desenvolvamos intelectualmente. A gente ouve muito a ciência falar que nós não usamos nem 20% da nossa capacidade intelectual, né? Já estou, 20% é até muito, né? 3%? Olha, 3 ou 10?
Diminuiu a 3? Nossa, porque eu conhecia 10, eu já fui bondosa falando no 20, agora já caiu para 3, que horror. Atualmente falam que quem não desenvolve os neurônios é mais fácil ter Alzheimer, ter demências outras, ter processos degenerativos. Ou seja, a gente começa a entender a utilidade de estudar matemática. Nós só temos raciocínio lógico porque estudamos matemática. Precisamos começar a explicar para uma criança porque que ela tem que aprender aquela coisa que para ela é chatíssima. É a única forma de ter raciocínio lógico. Se você não aprender equação de segundo grau, equação de terceiro grau, trigonometria, determinante, logaritmo, você não vai entender o teu raciocínio não avança. Hã? Que foi, querido? Fale para eu ouvir. Está aprendendo, mas não é isso? Não vai avançando intelectualmente? Logaritmo é fantástico. Olha que você aprende exponencial. Nossa! Não, mas não é? Eu não lembro mais nada como calcula, mas eu estudei tudo isso. Eu achava álgebra ao máximo. Trigonometria eu acho muito chato, mas álgebra eu adorava. Isso é desenvolver o raciocínio lógico. E resolver. Por isso que nós temos problema na vida. Porque nós temos que resolver avançar intelectualmente. Então, ter problema é caminho evolutivo. Agora, se eu quero olhar o meu problema como ferramenta de sofrimento, o problema é meu. Eu vou sentar e vou sofrer. E eu vou transformar o problema num desconforto e não numa utilidade. Então, é tudo uma questão de olhar sobre a situação. Como eu olho para aquilo? É um problema ou é uma ferramenta evolutiva? Esta forma de observação da situação é determinante para que nós possamos ter o devido controle sobre o nosso processo evolutivo. Porque aí nós determinamos a forma como nós vamos caminhar. Se nós vamos cumprir a lei divina, como disse o Silvio, com alegria e bem-estar sem sofrimento, ou se eu vou resistir e ter que enfiar toda hora o meu orgulho, a minha arrogância dentro da gaveta e falar assim, pronto, mais uma vez eu vou ter que ir lá e dar a cara para bater. Um dia de tanto apanhar, porque eu estou dando a cara para bater, mas eu vou perceber que está valendo a pena. É aquela história, né? Eu faço bem por interesse e as pessoas começam a me agradecer e eu começo a me sentir tão bem que eu começo a perceber que é melhor eu continuar fazendo bem e fazer... É verdade, a gente começa a fazer o bem para mostrar que é bonzinho. Está ganhando ganancia. Não é? Você começa a negociar. Você fala assim, ó, eu estou precisando limpar minha barra com o povo, né? É melhor começar a mostrar que eu sou boazinha. Você vai fazendo por interesse. Aí você começa a ver que o povo começa a te levar a sério. Você fala assim, nossa, mas... eu estou me sentindo bem com todo mundo achando que eu sou legal. E a gente acostuma e percebe que é melhor fazer o bem. Né? Mas o começo vai gerar sofrimento. É como usar o cinto de segurança e lembrar que você gozava dos outros. Agora você também tem que fazer e vai ser motivo de deboche, porque o pior é isso. Né? A gente fala assim, eu gozava de quem pagava o mico, agora quem está pagando o mico sou eu. Né? Isso de pagar a língua, né, como a gente fala, que é o nosso grande problema. Né? Agora eu vou ter que pagar a língua. E vai mesmo. Né? Nós sempre vamos passar por isso. E tem o terceiro nível de sofrimento que ele nos coloca aqui, que, na verdade, não há o sofrimento. Há o sofrimento para quem está de fora, que é a situação de espíritos evoluídos, espíritos como Jesus, que encarnam no mundo como a Terra, e que nós achamos que ele sofreu. E para ele nada daquilo era sofrimento. Era tarefa. Porque era tudo de fora, não era de dentro. Isso é fantástico. Porque você fala assim, então não doeu ser crucificado. Claro que doeu. Não é que não doeu. Claro que doeu, sim. Mas, é como o vestibular, é como o exame que você se mata de estudar. Tudo tem um objetivo. E o objetivo dele estava cumprido. E o objetivo dele continua sendo cumprido. Cada vez que nós conseguimos vencer a nós mesmos, o objetivo dele valeu a pena. É aí que a coisa fica muito interessante. Ele fez para nos mostrar que era possível ser bom independentemente do meio. Que dava para cumprir a lei divina independentemente do meio. Que dava para fazer sempre o que a lei divina manda, independentemente do meio. É esse o recado que Jesus nos dá.
de forma muito clara. E cada vez que nós conseguimos, mesmo que fazendo de conta e tentando fazer de conta que somos bonzinhos, é o primeiro passo para que ele sabe que valeu a pena, mas para que nós confirmemos a ele que valeu a pena. Porque nós estamos, naquele momento, fazendo em nós valer a pena aquilo que ele passou. Ou seja, nós perpetuamos o valer a pena dele. Nós perpetuamos a mensagem que ele passou. Não o sofrimento, mas o resultado. O esquema é que a gente pensa muito na vida de Jesus e de espíritos muito menos evoluídos que ele, que também passaram por grandes dificuldades na sua existência, e nós nos prendemos ao sofrimento dessas pessoas. Esquecendo que se perguntássemos a elas se elas sofriam, elas iam dizer que não. Para elas não havia sofrimento. Havia o prazer de ser útil. Isso é muito interessante, claro. Eu pelo menos, ainda não cheguei nesse ponto. Né? Mas nós vamos chegar lá. Desde que nós aprendamos a deixar de sofrer, né? De não ver a dificuldade ou essa dor como um obstáculo ao bem-estar, mas como uma ferramenta do desenvolvimento de um outro tipo de bem-estar. Porque para a gente, de um modo geral, o bem-estar é a ociosidade, é a tranquilidade, é o prazer, né? É o ar-condicionado, alimentação legal, né? Uma caminha macia, um som ambiente, não é? Mas será... Eu vou fazer uma comparação, não estou dizendo que essas pessoas são evoluídas, mas elas fazem com um objetivo, não importa qual seja. Mas será que alguém, que é da equipe de um Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que vai trabalhar na Tunísia, né, enquanto está ali atendendo aquelas pessoas completamente miseráveis, pensa em bem-estar? Nisso que a gente está falando? Ou para ela o bem-estar naquele momento é salvar aquelas vidas da forma que é possível, que às vezes não consegue nem salvar. Mas é fazer o possível. Porque o bem-estar que nós temos que pensar é a utilidade ao outro. A utilidade, quando eu digo ao outro, é da seguinte forma. Nós temos que ser úteis à nossa evolução. E não a ser útil a permanecermos na situação em que estamos. Nós temos que ser úteis à nossa evolução. Sendo úteis à nossa evolução, nós vamos ser úteis à sociedade e ao desenvolvimento do outro. Ou seja, nós faremos a diferença nos meios em que estamos inseridos. E claro, aí vem uma coisa que a falsa modéstia que a sociedade muitas vezes nos impõe, não concorda muito. Nós vamos aparecer. Nós seremos notados. Exatamente por sermos diferentes. E aí a gente fala assim, não, mas eu não quero aparecer. E eu gosto muito de pensar nisso. Jesus não apareceu? Muito. E até hoje nós estamos tentando entender o que ele fez, o que ele falou. Há 2000 anos, ele é o nome mais buscado na internet, ele é a pessoa mais discutida, até por quem não é cristão. É legal pensar nisso, né? Não, mas ele não queria aparecer. Ele não estava preocupado em aparecer ou não aparecer, ele estava preocupado em que ele tinha que fazer a diferença para que as coisas mudassem. O esquema não é a gente fazer as coisas para aparecer, é a gente fazer para ser útil. É a gente fazer para mudar o que está estabelecido, para construir um mundo novo para nós, porque nós vamos herdar o mundo que nós estamos construindo. E nós estamos gostando do mundo que estamos construindo para renascermos nele daqui a um tempo? Nós estamos gostando do que nós estamos fazendo hoje para podermos herdar isso? A epístola aos Hebreus começa assim, aquele que se constitui herdeiro do mundo, aquele para quem tudo foi construído. Claro, está falando de Jesus. Mas se nós habitamos a terra, e se nós somos seres do universo,
nós somos também aquele para quem tudo foi construído e aquele que se constitui herdeiro de tudo. Nós somos herdeiros do mundo que construímos hoje. Que mundo nós vamos herdar amanhã? O que nós vimos herdando através de toda essa história da humanidade, que é fácil saber o que nós construímos ao longo da humanidade. É só lermos história. Outro motivo para estudar história, né? Já deu para estudar matemática, viu? Agora para estudar história. Você estuda lá a história e fala assim, olha, eu já ajudei a fazer tudo isso. E não adianta falar, não, eu não era da Terra, eu estou aqui pela primeira vez, eu vim de um outro mundo, porque se está aqui neste momento é porque ajudou em outro lugar a construir uma história muito parecida, então está arcando com as consequências, com a responsabilidade, né? Essa história que nós estamos herdando. Nós queremos continuar herdando essa ou nós queremos fazer a diferença? Então nós temos que começar a fazer a diferença agora, né? Então a função da dor, do sofrimento ou desse desconforto com o bem-estar não é só aquela palavrinha que as pessoas gostam muito, que é resgate, expiação. Não é isso. A função principal é a expansão da consciência. A função principal é a conquista e o desenvolvimento de novas potencialidades. Vamos parar de querer resgatar, de querer espiar. Não, espiar, aliás, é ficar xeretando, não é? Um dos significados de espiar é ficar olhando o que os outros estão fazendo, né? Os reality shows mostram bem isso, não é? Fica espiando o que os outros estão fazendo, depois reclama de falarem da tua vida, né? Você só se preocupa em saber o que o outro faz, vai espiar mesmo, né? E vai ser espiado, não é? Tem um negocinho que eu vejo sempre lá no Facebook, que é assim, você paga as minhas contas, você faz não sei o que lá, então faça isso que eu te dou o direito de falar da minha vida. Vocês vão dizer, ai que malcriação. É mais ou menos por aí mesmo, porque a gente fala da vida de todo mundo sem ter nenhum direito disso. Só que quando falam da nossa, a gente reclama das pessoas falarem da nossa. Ué, se nós falamos da do outro, o outro pode falar da nossa. Lei de ação e reação, responsabilidade, o que eu dou eu recebo. Eu sou útil para alguém? Se eu não sou, ninguém vai ser útil para mim. Tudo vai ficar no mesmo caldo, né? Então vamos começar a perceber todas essas situações de desconforto como expansão, como oportunidades de desenvolvimento de novas visões, de novas oportunidades, de novos olhares, né? E a meta, então, é fazermos, né? Ele termina aqui dizendo para a gente que nós temos que ser dóceis para a dor, para que ela não se transforme em fogo destruidor, mas em luz ao espírito. Porque a dor nos destrói a ponto de nós ficarmos doentes. Ele fala aqui de uma dor, né? Fala-se muito da dor moral. Moralmente não há dor, né? Há inquietação, há inconformismo ou há peso na consciência, né? Agora, uma consciência pesada vai gerar doenças físicas mesmo, né? A consciência a gente fala que dói, mas não dói como dói o corpo, são coisas diferentes, né? É desconforto. O desconforto da consciência, o peso na consciência, pode nos deixar doente e pode nos gerar uma série de males. Agora, a doença do corpo físico também pode gerar uma série de problemas morais ou espirituais. As coisas são completamente dependentes e interligadas. O que é importante é que qualquer que seja o problema, seja ele físico, ou seja ele moral, ou intelectual, ou espiritual, o objetivo é sempre levar ao aprofundamento da reflexão. É levar ao aprofundamento do questionamento. E aí sim vai ter o avanço. A meta, então, de qualquer mudança de ritmo é o avanço. Então, toda vez que a nossa vida estiver muito confortável, que nós começarmos a dar uma relaxadinha, vamos lembrar que nós estamos perdendo épocas preciosas de aprendizado. Vamos dar uma chacoalhada, né? Vamos buscar novos questionamentos. Não é buscar problemas, buscar novos questionamentos para que avancemos mais rapidamente. É esse o convite, então, que nos é feito aqui no texto, né? E vamos lembrar sempre, evoluir é resolver problemas. Não é ter problemas resolvidos. Tá bom? É isso. Alguma coisa? Que agora vem mais. Ainda na internet, uau. Santa lá, acho que não. Então é isso, queridos.
Ela nos trouxe material, bastante material para reflexão, coisas relacionadas com a vivência de cada um de nós, que acabamos muitas vezes achando que sofremos muito, ou que a dor nos traz sofrimento. Estava falando para ela que o sofrimento é a escolha. Tem pessoas que estão padecendo dificuldades imensas, não sei se você concorda, e no entanto elas não sofrem, porque elas estão fazendo o máximo que elas podem para minimizar a sua dor. Eu estou com uma doença, eu vou ao médico. Né? Não significa que ao ir ao médico a pessoa esteja sofrendo, ela está procurando. A dor é inerente ao físico, nós somos espíritos, mas estamos encarnados numa matéria, e a matéria padece, né, de muitas coisas. E às vezes a gente vê pessoas que falam, puxa, mas aquela pessoa está há 5 anos fazendo quimioterapia, radioterapia, tal. Eu vejo aquela pessoa sempre sorrindo, vejo aquela pessoa, sabe? É um exemplo para nós. Então, o sofrer dá a impressão para a gente que realmente é uma escolha nossa. Quando você fala pessoas muito evoluídas, não, pessoas que já entenderam esse processo. Né? O que você acha sobre isso? Que evoluído, que a evolução é moral, né? E o ano passado, quando teve aquele acidente na região serrana do Rio de Janeiro, tem um caso que é muito expressivo nisso, que para mim é uma pessoa evoluída. Teve um pedreiro que morreu, toda a família dele, desencarnou toda a família, e ele ajudou no resgate de todo mundo, até que ele conseguiu chegar onde estava a família e descobriu que tinha morrido. Desencarnado a mãe, a filha, que era bebezinho, e aí perguntaram para ele o que ele ia continuar fazendo. Ele falou, ajudando a achar as outras pessoas, porque como eu conheço aqui, eu sei onde as pessoas podem estar. Isto para mim é alguém evoluído. Porque a dor dele naquele momento é ser útil ao outro. Ou seja, eu transformo o meu sofrimento numa forma de utilidade. Em vez de eu sentar e sofrer, e chorar e me rasgar, né? Eu vou lá e vou ajudar os outros a que encontrem aqueles que eles perderam. Porque não perderam, né? Eu estou usando a linguagem popular, né? Para nós, como espíritas, não há morte, ninguém perde, não há nada disso. Mas... inclusive essa reportagem, quem entrar na internet acha lá o depoimento do moço, aquilo é fantástico, né? Literalmente fantástico, porque o garoto é um cara jovem e ele fala assim, você continuar sendo útil, eu quero ajudar a encontrar as outras pessoas, né? Então quando eu falo de evoluído, por isso que eu falei, Jesus e muitos outros muito menos evoluídos do que ele, que deram exemplo e que nos dão todos os dias, né? Há pessoas que a gente vê sempre tão bem, que de vez em quando a gente começa a conversar, descobre que a vida da pessoa é um horror para os nossos conceitos. E a pessoa é bem-humorada, é alegre, vive... Aí fala assim, nossa, mas você tem problema, né? Porque a gente... Tem pessoas que vocês perceberam, a gente acha que não tem problema nenhum. A vida é um mar de rosas, né? Lembra quando o Giannichini agora ficou doente, né? Para algumas, eu ouvi algumas pessoas falando assim, ai, coitado, ele é tão bonito. Aí eu falei assim, mas a beleza elimina a doença? Não, porque o feio pode ficar doente porque ele é tão bonito, não pode? Não. Percebe? São conceitos equivocados que nós temos, são comentários que as pessoas fazem. E vocês devem ter ouvido esse comentário, não fui só eu que ouvi. Ai, tão bonito, coitado. Não, se fosse feio, podia. Você tinha uma tarefa Se fosse a Kátia Penteado, podia, mas como é o Giannichini... podia. Isso mesmo. Não, eu vou... Tem alguém que quer fazer uma pergunta para ela sobre o tema? Sérgio. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite. Como você diz que progredir é resolver problemas, eu entendi da seguinte maneira. Até porque tem problemas que são irresolvíveis, né? Então, assim, é você tirar o foco do problema e colocar o foco no sofrimento, né? Porque... é a tua atitude diante do problema, porque o problema que é irresolvível não tem outra maneira. É que o problema que não é resolvível, porque aí que tá. Quando eu falo problema, é o seguinte, é a forma como você olha para o negócio. Sim. Se você olha como problema, ele é um problema. Se você olha como uma ferramenta evolutiva, agora, tem problemas que são problemas, mas não são nossos. O problema é do outro. E nós assumimos o problema do outro porque nós gostamos do outro. Então a gente sofre pelo problema do outro que não é nosso. É só para explicar, eu te interrompi, eu sei disso, mas só para explicar o que eu quero definir como problema. Problema é o que é meu, que incomoda a mim.
O que é do meu filho, da minha mãe, não é meu. E aí você disse, te interrompendo também, você disse que você pode até se responsabilizar pelo que você fizer ali. Inclusive, você vai se responsabilizar também pelo que você deixar de fazer na ajuda da progressão do outro, né? Exatamente. Uma outra coisa que assim, não ficou claro também é o termo resiliência, né? Que é uma propriedade do material, de alguns materiais, de voltar ao seu estado normal depois de uma grande deformação. E que a psicologia pegou isso para dizer de pessoas que conseguem superar grandes traumas, né? E também eu acho que prova e expiação são também exercícios para se buscar novas potencialidades, né? Obrigado. Tá. Como é que é? Sérgio, né? Vamos lá. Tudo é uma questão de como a gente olha as coisas. A prova eu concordo, a expiação não. Vou te explicar por quê. A expiação só existe se eu não aceitar a prova. A prova é aquilo que eu estou preparada para passar e que eu passo. Quando eu estou preparada para passar a prova e refugo, eu olho para a prova e falo assim, não quero, vou deixar para a próxima, isso vira uma expiação. Nós estamos preparados para tudo que nós viemos enfrentar. Ponto 1. E isso é muito importante. Nós não viemos preparados para, nós não viemos encarnados para sofrer. Nós viemos encarnados para vencer as dificuldades. Nós somos preparados para vencer as dificuldades que nós temos que enfrentar nessa encarnação. Se nós não vencemos, é porque nós nos propusemos a não vencê-las. Nós fazemos o que estamos acostumados a fazer, o que sempre fizemos. E não arriscar no novo. Então aí vira expiação. Porque eu vou sofrer. A expiação, a prova não tem sofrimento, o que tem sofrimento é a expiação. E aí eu vou ter que passar por aquilo até aquilo virar uma prova. A prova eu estudei e eu passo. Senão eu vou ficar de segunda época. Daí eu expio. A expiação é a resistência a passar de ano. São alguns conceitos que nós temos no Espiritismo que a gente precisa começar a olhar de forma muito clara. No Evangelho tem textos claríssimos sobre prova e expiação, que a gente começou a achar que prova e expiação é diferente. Não, é a mesma situação que eu enfrento de forma diferente. O esquema é como eu enfrento. O problema é como é o que eu tenho que passar. A forma como eu enfrento o problema, ele vai ser uma prova ou uma expiação. Tá claro? Tá. Tá bom. Tá. A gente pode conversar depois, se você quiser, mas esse conceito é importante porque a expiação não é diferente. Tanto que você pode vir com um resgate, uma situação extremamente difícil para vencer, e vencer. E algumas coisas que eram muito mais fáceis de você resolver, você não resolver. E virou expiação, porque você vai empurrar para frente. É repetidiano, ficar de segunda época, qualquer coisa no gênero, tá? Depois a gente continua aqui, que nós temos mais um tempinho. Vieram duas perguntas pela internet. Ai, meu Deus, isso que me preocupa. Você vai responder bem objetivamente. Tá. Eu vou fazer as duas. Se não, respondo por escrito, depois se quiser. Paulo Rogério, isso, tem um e-mail dele. O Paulo Rogério da Cruz, ele diz assim, se dor e sofrimento fazem parte do processo evolutivo, então a dor e o sofrimento de Jesus na Terra faziam parte do processo evolutivo da humanidade ou do próprio Jesus? Você já falou, mas... Eu já falei, vamos lá. Não fazia parte do processo evolutivo nem de Jesus, nem nosso. Porque para Jesus não houve sofrimento. Jesus já tinha feito o processo evolutivo dele. É Paulo Rogério, né? Olha, Paulo Rogério. Jesus já havia feito o processo evolutivo dele. Ele é o ser mais evoluído que habita a Terra. Nenhum outro espírito do mesmo nível evolutivo dele, ou superior ao dele, habitou a Terra. Então, Jesus não precisava evoluir mais. Quando se pega a escala
né, de 100 a 113, pega acho que a questão 100, 101, você vê lá no Livro dos Espíritos, espírito puro, classe única. Então, classe única é classe única, não tem nada acima de espírito puro. Então, Jesus faz parte dos espíritos puros. E como espírito puro, ele não tem mais o que evoluir. Nesse conceito, Jesus não veio sofrer. Ele veio nos mostrar que é possível cumprir a lei divina, independentemente do meio em que se está inserido. É isso. Não é sofrimento para a humanidade também. Ele nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele não é o sofrimento. Ele é o caminho para nos reconhecermos como seres imortais. Porque ele mostra que nós somos imortais quando ele ressurge. Né? A gente se pega muito a dificuldade de Jesus, a morte de Jesus, e nós esquecemos que Jesus ressurge em espírito, em luz, em vida, né? E isso é que é importante, o ressurgir de Jesus, que é a nossa condição espiritual de imortais. Se você não estiver contente com a resposta, você pode me escrever, katia.penteado@gmail, eu respondo. Pronto, falou Paulo Rogério. Agora, uma pergunta do João Alencar. Ele diz assim, existem obsessores afetivos? Eu não sei, não ele tirou isso, mas lá vai... Bom, obsessor, de um modo geral... é alguém com quem você tem vínculo afetivo. Inimigo é alguém que foi amigo, né? Então o vínculo afetivo está definido. Inimigo é alguém que foi amigo? É. O I nega o amigo. Alguém que foi o inimigo é sempre alguém que já privou de intimidade. O obsessor é alguém com quem você tem vínculo, cumplicidade, qualquer coisa do gênero. E, entendendo o obsessor como aquele espírito, porque a gente tem que diferenciar o que é obsessor mesmo, aquele espírito que te persegue, de alguém que é um espírito perturbado, ou é um espírito pouco informado, é um espírito... Que você pode atrair em função da sua atitude. Eu estou falando, quando eu falo de obsessor, eu estou pensando naquele espírito que é teu inimigo, que te persegue, que na verdade não é teu inimigo, ele é teu cúmplice do passado, te cobrando algum comportamento, ou algum abandono, ou alguma coisa. Então ele já privou com você de situações muito próximas. Então ele realmente é afetivamente ligado. Tá? Ainda dá tempo mais uma perguntinha. Alguém quer fazer? Se não tiver contente com a resposta, vem para escrever que eu respondo. Não, pode ficar aí. Ela vai ficar até mais ou menos 2 da manhã. Vocês sentam aqui com ela. Tudo bem, queridos? Então tá bom, Catinha. Obrigada, gente. Obrigado. Beijo grande. Sérgio, se você quiser, a gente conversa. Tá? Não, é sério. Ela vai ficar mais um pouquinho. Aqueles que quiserem conversar com ela um pouquinho, né, Sérgio? Além de Sérgio, ela vai ficar mais um pouquinho. Aí vai, querida? Então tá bom. Ela mora aqui do lado. Então tá bom, queridos. Então, importante para nós, aquilo que nós ouvimos, para a nossa reflexão. A doutrina espírita é maravilhosa por causa disso. Ela não nos enfia a goela abaixo, dizendo que é isso que você tem que fazer. Isso aqui está aqui para você refletir, para você pensar e para você decidir sobre aquilo que é bom para você. Paulo, o apóstolo, já dizia, retém aquilo que é bom para você e o que não serve, você joga fora. Né? Isso nos dá a liberdade de pensar, de escolher, né? Como em tudo na vida. Nós agradecemos a nossa Kátia, querida, por todos os ensinamentos, para a reflexão de cada um de nós que ela nos trouxe. E nesse momento, nós vamos nos voltar para dentro de nós mesmos, expandindo, né? Cerrando os nossos olhos, expandindo o nosso pensamento através dos nossos melhores sentimentos. Aqueles sentimentos que nós já conseguimos armazenar em nós como conquistas, através das nossas vivências anteriores e principalmente da atual, que é aquela mais importante para nós, que nos traz no presente a oportunidade de modificarmos aquilo que tenhamos feito e de solidificarmos coisas que nós iremos colher com certeza no futuro, consoante o bem, o amor e as oportunidades que nós plantarmos em nossa existência. Estamos aqui juntos, essa assembleia pequena de pessoas, mas reunidos. Se sozinhos nós fazemos e temos uma força, uma energia, imagina reunidos como num grupo deste. E nós vamos usar essa energia do nosso grupo nesse instante, para trabalharmos o amor, o sentimento, transformando essa energia em vibração de saúde, de paz, de alegria, de harmonia, e levarmos a irmãos nossos que nesse exato instante em que nós desfrutamos desse encontro espiritual tão lindo que nos aquece o coração, irmãos nossos estão padecendo dores profundas, muitas vezes incompreendidos, outros abraçados à ilusão do próprio sofrimento,
acalentando e muitas vezes vivenciando dores profundas, através da doença, através do abandono, através de tantos fatores negativos que ainda carregamos nesse mundo em escola. Vamos pensar, não precisamos ir muito longe não, queridos. Aqui debaixo das marquises, das pontes, bem próximos de nós, nós temos irmãozinhos, legados ao abandono de uma sociedade, ainda vinculada ao egoísmo e a essa ilusão das coisas materiais. E eles estão aí jogados, muitas vezes sem o alimento, sem a roupa, alguns dementados pelo uso excessivo das drogas, do álcool, do crack, a falta de alimentos, a falta de higiene. E eles não renasceram para sofrer e para viver aí debaixo da marquise. Com certeza, quando no Ministério da Encarnação os irmãos prepararam a missão, a despeito dos problemas que eles podiam ter, eles vieram para a Terra para ser felizes, para serem felizes, para vivenciarem, para terem famílias, para ultrapassarem obstáculos. Mas muito da sociedade que nós nos comprometemos, nós deixamos esses nossos irmãos. Então nós que temos mais forças, vamos procurá-los para tentar minimizar o sofrimento com os valores que nós já construímos. Vamos vibrar por eles. Vamos envolvê-los nesse instante. Mais do que o alimento físico que nós levamos, a roupa, o cobertor, vamos levar o nosso amor, pedindo aos espíritos bondosos que nesse instante os envolvam e minimizem um pouco esse sofrimento, essa dor, esta angústia. Pai amado, vamos vibrar por eles. Nós vamos lembrar nesse instante, as minhas vibrações são sempre repetitivas, porque são as coisas que nos habitam o coração que mais dói. As crianças, Pai, as criancinhas abandonadas nas ruas, espíritos na tenra idade, vivenciando o começo de uma encarnação, sem a família, sem a escola, sem alimento, vivendo debaixo de condições difíceis, muitas vezes sendo violentados, maltratados. E são muitos, Pai. São milhares de crianças. São espíritos ainda envergando no começo da sua encarnação a oportunidade do crescimento. Que esperança nós podemos dar a esses espíritos? Pensemos nisso, queridos, e vamos vibrando, para que o nosso amor possa envolvê-los nesse instante. Que nós possamos colher aquelas criancinhas na rua como se fossem aqueles filhinhos nossos amados, que nós tratamos com tanto carinho e tanto zelo em nossos lares. Vamos vibrar para que mãos conscientes e responsáveis possam lhes permitir, através da sociedade, uma oportunidade de crescimento de forma natural e saudável. Vamos vibrar por eles, mas vamos vibrar pelas responsabilidades daqueles que a possuem, para que possam assumir esta tarefa de redenção. Vibremos. Vamos lembrar das pessoinhas nos hospitais, nas casas de saúde, ou mesmo em seus lares, que se encontram adoentadas, que se encontram doentes muitas vezes, com doenças profundas. Muitos nós sabemos que nem vão poder serem curados do físico, mas que a doença sirva para eles, pelo menos para fazer do corpo este dreno que tire do espírito causas profundas que os levaram a ter que passar pelos processos da doença. Nós vamos vibrar por cada um, para que sejam atendidos com respeito, com amor, com carinho, com a medicação e com o respeito, principalmente, que cada um merece. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar por os nossos lares. Vamos pensar naquela casa que é o nosso lar, que é o lugar onde nós voltamos todos os dias, que muitas vezes nós temos desconfortos, desencontros, dificuldades no relacionamento, mas lá estão conosco as pessoas que nós precisamos estar. Nós reencarnamos para estarmos com essas pessoas. Nos preparamos e nos prepararam para estar com estas pessoas. E nós vamos envolver o nosso lar nessa luz azul brilhante, levando a saúde, a paz e a harmonia,
e falando para estas pessoas que lá estão ou lá estarão do amor que nós lhes temos, do desejo de amá-las, de abençoá-las, de protegê-las e de ampará-las, mesmo que muitas vezes no nosso dia a dia nós tenhamos dificuldade em fazê-los. Agora em espírito nós os abraçamos, através desse nosso pensamento e da nossa vibração, deixando lá essa luz abençoada em favor de cada um deles. Vibremos. De volta a esse ambiente, nós lembramos das pessoas que aqui se encontram, e antes de vibrar por cada um que aqui está, nós temos uma pequena galeria que se expande aqui em cima da nossa casa. Ela é muito maior do que esse plano pequeno físico. São trazidos irmãozinhos nossos nas noites de terça-feira que estão recebendo tratamento. A maioria deles são jovens, desencarnaram por problemas de droga, foram alguns em acidente, mas estavam dominados pelas drogas. Corpos ainda, alguns deles deformados, em cadeira de rodas, em macas, mas eles nos ouvem, queridos. Eles estão aqui não para receber a nossa piedade, mas para receber o nosso amor, o nosso incentivo, a nossa vibração, que se transformam em energias de reconstituição de alguns desses corpos. Nós vamos vibrar com amor para cada um destes nossos irmãozinhos que aqui se encontram essa noite. Esse é o pedido da espiritualidade para nós. Vibremos. E antes de sair, nossos irmãos, num círculo grandioso, jogam essa luz por sobre esse salão. Luz branca e azulada. Algumas de cor verde, que se dirige ao nosso centro cardíaco, para trazer a estabilidade à nossa emoção, para nos fortalecer. E nós agradecemos a esses amigos queridos por tanta bênção recebida. Que não sejamos refratários, que possamos guardar em nós esse momento de paz e de harmonia que a bondade de Deus permitiu-nos vivenciar, e levemos para nossos lares com a esperança, a alegria e o amor. Obrigado, amigos queridos. Graças a Deus.